Irmão, nós vamos meditar, nós vamos refletir, conversar sobre o texto que está em Josué, capítulo 14. Como início, o pastor Ricardo, numa das quartas-feiras, ele trouxe um estudo sobre esse mesmo texto, Josué, número 14. Com uma abordagem, com uma perspectiva, e eu fiquei encantado por esse texto, com quanto que nós já conhecemos a Bíblia, até já tínhamos lido esse texto, mas me chamou a atenção esse texto, então eu queria refletir com os irmãos um pouco sobre esse texto, sobre a vida de Calebe. E nós temos Josué 14, para todos nós podermos ler. Ok, Josué 14, estamos juntos, irmãos? Vamos ler? Vamos lá? Vamos acompanhar aqui no telão, porque aí a gente lê todos na mesma linguagem e fica mais fácil para nós. Então, Josué 14, nós vamos ler o capítulo todo, é curtinho, mas é muito importante que a gente tenha essa compreensão exata do que está acontecendo em Josué 14, e principalmente, nós vamos dar ênfase em Calebe. O propósito dessa nossa reflexão, a propósito, irmãos, eu tenho muita dificuldade quando alguém vem à frente e é apresentado, olha, ele vai trazer o recado de Deus. Eu não me considero um menino de recado, então tenho muita dificuldade com esse termo recado. Eu creio que ele não se enquadra quando nós vamos trabalhar com a palavra de Deus. Eu sei que é um vício de linguagem, mas às vezes nós temos que corrigir, porque algumas coisas não cabem quando a gente está trabalhando com o ensino, com o aprendizado, quando a gente quer ter objetivos sólidos. Mas nós vamos meditar sobre Calebe. E o texto diz assim: estas foram as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. E isso assim a gente vai lendo juntos. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Aos levitas, porém, não dera herança entre os demais. Pois os filhos de José formavam as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus gados, para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá, vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, aqui começa a falar especificamente de Calebe. Então aqui a gente recordou essa primeira parte aqui dos versos, até o verso 5, ele nos recorda como que foi as divisões de terras para as 12 tribos, né? E aqui os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe estava com esses homens, então é por isso que fala, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné,
disse a quem? A Josué: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você, falando com Josué, ele e Calebe. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, mais uma vez aqui, antes ele tinha usado homem de Deus, agora servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu, Calebe falando, lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, vocês se recordam quantos irmãos foram espiar a terra prometida? 12. Então Josué era um desses 12. E ele está dizendo aqui: eu dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, fez um acordo, fez uma aliança, fez um trato comigo. Certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, faz 45 anos. Irmão, se ele estava, quando ele foi espiar a terra, com 45 anos, com 40 anos, e se passaram 45 anos, com quantos anos Calebe está agora? 85. Fazem 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso eu estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os anaquins lá viviam, em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Calebe, o texto vai nos informar que ele era filho de Jefoné. Calebe, um homem não judeu, porque ele era da tribo de uma etnia, de um povo chamado Quenezeu. O versículo 6 nos fala isso, e certamente ele se casou com alguma mulher judia, alguma moça do povo hebreu. Calebe, quem não sabe, significa fiel como cão. Fiel como cão. Então toda vez que você se olhar para um cãozinho, eu acredito que agora você vai se recordar do nome Calebe e vai se recordar que o significado é fiel como um cão. Um bom nome para se colocar em cachorro, não é? Calebe. Eu tive um cachorro que ele se chamava Baruque. A gente chamava, o nome dele era Baruque, né? Era um golden, mas há uns 5 anos ele faleceu. Mas é um bom nome para se colocar no seu pet, cãozinho. Fiel como
cão. Fiel como cão. Vamos recordar aqui, para nós relembrarmos, os 12 homens, os 12 espias, sendo que cada um era de uma tribo, mas da tribo de Ruben, Samua, que era filho, isso está em Números 13, tá bom? Filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, o texto nos diz isso. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que nós conhecemos como Josué. Da tribo de Benjamim, Paute, o irmão Paute, né? Da tribo de Benjamim, Paute, o irmão Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. E da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vófice. E da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Esses foram os homens que estavam juntamente com Calebe diante daquela missão que eles receberam de Josué. E agora está Calebe diante de Josué, dialogando com Josué, mas estava lembrando a Josué que existia algo que havia sido prometido a Calebe e que ainda não haviam feito cumprir aquele compromisso. Mas algumas coisas que eu aprendo com Calebe, olhando para esse texto. A primeira lição que eu quero que a gente guarde no nosso coração é que Calebe não deixou o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. Calebe não deixou o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. O tempo é um instrumento de Deus que Deus usa para moldar, aperfeiçoar. E se as coisas ainda não aconteceram na minha vida, na sua vida, é porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo. Nós não estamos preparados para lidar com aquele acontecimento. O tempo, a gente sabe que o tempo traz maturidade. Ainda hoje nós estávamos conversando eu estava conversando com um irmão e falando sobre maturidade, né? E a gente vai ficando um pouquinho mais de idade, a gente vai ficando mais maduro nas nossas ações, nas nossas reações. Aqueles momentos intempestivos que nós tínhamos, a gente já é um pouco mais, se resguarda mais, a gente segura mais. Mas o tempo não produziu em Calebe amnésia. Não produziu em Calebe esquecimento. Muito pelo contrário, o tempo amadureceu a promessa em seu ser. Muitas vezes a gente usa a expressão, deixa o tempo passar, o tempo vai dar conta disso, como se usando essa frase para que o tempo vai fazer a gente esquecer algumas coisas, vai fazer com que aquilo caia no esquecimento e a gente não viva mais aquele momento tenso e intenso que a gente viveu. Mas fato é que o tempo não foi senhor na vida de Calebe. Calebe não deixou que o tempo apagasse a promessa de Deus na sua vida.
o tempo não determinou a vida de Calebe. Passaram-se 45 anos, mas o tempo não foi quem determinou o destino, o presente de Calebe. Porque o tempo não era senhor da vida de Calebe. O senhor da vida de Calebe era Deus. Calebe tinha muito claro isso. Ele conhecia Deus, ele sabia para quem ele trabalhava. Ele sabia que as suas obras, ou aquilo que ele tinha feito, não era vão. Irmãos, a ideia aqui é que o tempo não roube de nós aquelas promessas que um dia nós encontramos na Bíblia, as alianças que Deus fez para nós. Se estivéssemos num ambiente um pouco mais, diria, pentecostal, talvez o pregador dissesse assim: eu declaro nessa noite que Deus vai te dar todas as bênçãos que Ele prometeu. É redundante, porque Deus vai dar. Eu não preciso declarar nada, não preciso usar desses subterfúgios para impor uma autoridade. A autoridade é de Deus, e se Deus prometeu, Ele vai te dar, irmãos. Mas não deixe que o tempo determine o seu futuro, não deixe que o tempo determine o seu presente, não deixe que o tempo determine o seu passado. O tempo não foi suficiente, Senhor, na vida de Calebe, e é importante que a gente entenda isso. Sabe por quê? Porque vão passando o tempo e a gente começa a se esquecer das promessas de Deus e achar que é assim mesmo. E de repente nós esquecemos daquilo que Deus falou no nosso coração, daquilo que nós lemos na sua palavra, para nós de forma individual, nós como igreja. O tempo não foi senhor na vida de Calebe. Haviam-se passados 45 anos, irmãos. 45 anos são muitos anos. É uma vida, é uma geração. São muitos anos, mas o tempo não determinou que fosse apagado as promessas de Deus na vida de Calebe. Primeira lição que eu aprendo com Calebe: o tempo não foi senhor da vida dele. Poderia ter passado 5 dezenas de anos, 50 dezenas de anos, mas Calebe continuava lembrando-se das promessas que Deus tinha para a sua vida. Que coisa gostosa a gente se recordar das alianças que Deus fez conosco. Você se recorda de algumas delas? Cada momento que nós já vivemos, como seres humanos, como pessoas, por tantas dificuldades, e Deus vem com uma fala no nosso coração, nós nos deparamos com um texto bíblico, e aquilo alimenta a nossa alma, e nos revigora, e nos sustenta, e nos faz caminhar, porque Deus renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas, alianças que Deus faz conosco, promessas que Deus faz a nós, como estarei com você todos os dias, haja o que houver, estarei com você todos os dias. Promessas maravilhosas, mas por motivos dos mais diversos, a gente começa a se esquecer das promessas de Deus. Calebe não era esse tipo de homem. O tempo não era senhor da vida de Calebe. A segunda lição que eu aprendo aqui com Calebe, e está nos versos de número 10 e de número 11. Dá para colocar aqui, Bia, versos 10 e 11? Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Faz 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto.
Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, e tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Não deixe o tempo envelhecer o teu espírito. Não deixe o tempo envelhecer o teu espírito. Lógico que a saúde muitas vezes já fica um pouco debilitada, lógico. Mas quando a gente olha aqui para Caleb, o tempo, agora com 85 anos, ele não permitiu que envelhecesse o seu espírito, o seu ânimo, a sua vontade, a sua decisão, aquilo que ele cria. O tempo não teve poder para envelhecer o seu espírito. Quantas pessoas a gente vê que muitas vezes muitas envelhecem na fé, na vida espiritual, envelhecem, ficam velhas, perdem o vigor, perdem o ânimo, perdem aquilo que na área de recursos humanos chamam de brilho nos olhos. Hoje, brilho nos olhos, se você anseia por uma vaga numa entrevista, se você não tiver brilhos nos olhos, 99% de chance que você está fadado ao fracasso, porque as pessoas que fazem essa seleção já são treinadas para observar o seu ânimo, a sua vontade, o seu desejo. E muitas vezes nós ficamos velhos espirituais, perdemos o vigor, perdemos o ânimo, tanto faz como tanto fez. Se o vento soprar para cá, tudo bem, se soprar para lá, tudo certo, também se não tiver vento, está tudo certo. Ficamos à mercê do deixa a vida me levar, porque nós perdemos o ânimo, perdemos o vigor, perdemos o espírito. E quando roubam, irmãos, o nosso espírito, roubaram a nossa alma. Quando roubarem o nosso ânimo, o nosso vigor, nos aprisionaram. Quando roubarem a nós, conseguiram nos encarcerar, conseguiram amarrar as nossas mãos. Caleb não foi assim. Caleb não consentiu, não permitiu que o tempo envelhecesse o seu espírito. O tempo não pode ser senhor das nossas vidas. Pastor, mas hoje eu sou um velhinho. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas você é bênção. Você pode fazer muito ainda. Você tem muita coisa para fazer. E aqui eu estou falando talvez aos velhinhos, mas a gente já vê jovens assim. A gente já vê homens, mulheres com 30, 40 anos, adolescentes já prostrados, amarrados, porque roubaram a sua alma, a sua vontade, os seus desejos, as suas ambições. Caleb não consentiu que o tempo definisse isso em sua vida. Caleb não servia ao tempo. Caleb tinha como Senhor o Deus Todo-Poderoso. Terceira lição que eu aprendo com Caleb: nunca perca a força para guerrear. Isso está no verso de número 11. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época.
Nunca perca força para guerrear. Irmãos, queridos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta é espiritual, a nossa batalha a gente realiza nas regiões celestiais, no mundo espiritual. E a gente não pode perder essa perspectiva de que a nossa guerra não é uns contra os outros, não é lado A contra lado B. A nossa luta é espiritual, nas regiões celestiais. E a gente tem feito uma bagunça tão grande, que daqui a pouco nós estamos guerreando por coisas que não têm, ao meu julgamento e ao julgamento do que nós temos lido, propósito algum. Mas Caleb não perdeu a força para guerrear. Caleb era enfático e incisivo. Caleb é enfático e incisivo. Tenho agora com 85 anos, vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Caleb não perdeu a força para guerrear. Nós sucumbimos diante de muitas guerras. Nós sucumbimos diante de muitas guerras. Muitos problemas nos fazem sucumbir. Só acontece comigo? Eu acredito que não. Com você também. Mas muitas vezes nós sucumbimos e perdemos a força para guerrear. Mas quando a gente olha para o nosso irmão Caleb, aquele homem, aquele guerreiro, a gente vê que ele não tinha perdido a sua força. Tinha ainda propósito de vida. A grande diferença que eu acredito da nossa igreja, desse momento que nós estamos vivendo, 2020, para a igreja de algumas décadas atrás, é que nós não descobrimos qual é o nosso propósito de vida. Irmãos, é impossível a gente viver enquanto a gente não descobre o nosso propósito de vida. A vida fica sonsa, a vida fica sem sabor, a vida fica sem cor. Tudo é muito cansativo e enfadonho, porque nós não descobrimos o nosso propósito de vida. Sabe qual que era o propósito de vida de Caleb? Guerrear as guerras do Senhor. Estava muito claro para ele isso. Ele não tinha dúvida alguma. Isso com 20, com 30, com 40, com 85 anos. Estava muito claro na mente, no coração de Caleb. Quarta lição que eu aprendo aqui com a vida de Caleb: que Deus deu capacidade para entrar. E aqui Caleb diz que ele entrou aos 40 anos na terra de Canaã, e aos 85 anos ele entraria em Hebrom. Não é para matar pigmeus, não é para matar formiga, não é para matar pessoas com uma qualificação ou um poder ínfimo, inferior, menor, desprezível. Não, era para matar gigantes, pessoas mais fortes do que ele, Caleb, pessoas melhores do que ele, Caleb, pessoas com um poder maior do que ele, Caleb. E Caleb estava disposto a entrar
a tomar aquilo por herança do Senhor. Muitas vezes, em algumas circunstâncias, a igreja, nós promovemos algumas coisas e muitos sequer não entram, muitos sequer não participam, muitos sequer ficam como que num espetáculo, contemplando aquilo que outros estão entrando, indo, fazendo. E muitas vezes nós estamos nesse público admirando o espetáculo e não nos sentimos parte daquilo, não nos envolvemos com aquilo, não fazemos parte daquilo. Que privilégio Caleb teve, irmãos. Certamente existiam pessoas mais qualificadas do que Caleb. Possivelmente tivesse. Mas Caleb não queria perder a oportunidade dele, não. Manão, toca aqui, ó. Tamo junto, hein? Vamos nós dois. Às vezes nós perdemos a oportunidade de sermos presenteados por Deus, em participar da sua obra, não é da nossa. Em se envolver com a obra de Deus, não é com a nossa. E a gente perdeu o privilégio, que é um privilégio, participar da obra de Deus. Sabe por quê? Sabe quantas pessoas no mundo existem melhor do que eu e você juntos? Inúmeros. Uma quantidade muito maior, uma quantidade absurda. E quando Deus me dá uma oportunidade, não, alguém vai ter que lutar, porque eu não vou querer perder a oportunidade, não. É um privilégio. É um privilégio. E Caleb entendeu tudo isso. Então a quarta lição que eu aprendo com Caleb: Deus tinha dado capacidade a Caleb para entrar. Uma outra lição que eu aprendo com a vida de Caleb, e aqui já caminhando um pouquinho para os finalmente, mas como diz o pastor Irlande, vocês se recordam quando ele falou da água? Se eu beber um golinho d'água, é mais meia hora de pregação, então eu não vou beber água não. Tá bom, irmãos? Mas deixa eu contar uma historinha para vocês. É uma piada de crente, tá bom, irmãos? De crente. Só para a gente... Estou vendo que você está muito tenso. Mas uma igreja... Não estou falando da nossa igreja, por favor, apesar da nossa igreja ser uma igreja centenária. Mas, irmão, a igreja estava completando 100 anos. É uma data muito relevante. Não é, irmão? 100 anos. É uma data muito relevante. E aquela igreja, então, fez uma programação referente a 100 anos. É uma coisa muito importante. 100 anos não é muito importante, irmãos? Não é? Quando a gente tem conhecimento de alguém que fez 100 anos, eu fui na região do Vale do Ribeira, algum tempo atrás, finalzinho do ano, e nós fomos no culto de uma irmã que estava fazendo 100 anos de idade. Eu nunca tinha visto uma pessoa com 100 anos, eu nunca tinha visto. Ela estava bem idosa, mas ainda ela, ali queria culto, ela tinha consciência daquilo. Então a igreja estava comemorando seu centenário e chamou um pregador de fora para vir pregar na igreja. E o culto normalmente começava às 19 horas. Por ocasião de um centenário, a igreja começou o culto antes, às 17 horas, irmã. Às 17 horas. E aniversário, culto de aniversário é um negócio maravilhoso. Porque começa com o culto,
com o coral do berçário, aí vem o coral de junior, aí vem o coral de adolescentes, aí para quebrar um pouco o coral, aí vem a banda dos jovens, canta ali, aí vem o coral dos jovens, o coral dos homens, e isso já era 8 horas, 8:30 da noite. Aí para quebrar um pouco vem o grupo, o quarteto, o quinteto, e isso foi passando o tempo até que chegou no coral principal, Prado. Chegou no coral principal, Prado. E coral principal é uma bênção, irmãos. Porque a nossa igreja ainda tem aqui a plataforma, mas quando os irmãos estão na galeria, até o coral principal chegar à frente, passam-se alguns minutos, né? Até eles abrirem a pasta, passam-se mais alguns minutos, e os minutos estão passando. E aí chega o regente, Prado, e aí ele bate assim, e pede para a irmã dar a nota para o grupo, né? Acertar o tom, é isso, né, irmã Adina? Graças a Deus que só tem 4 notas, né? Pois bem, o coral cantou 9 horas da noite, irmãos. E o pregador pregou a palavra. E o pregador não tem nada a ver com isso, ele quer pregar. E foi passando o tempo. A propósito, nós estamos falando de quem? No texto que nós lemos? Caleb, não vamos esquecer disso. Mas foi passando o tempo, e o pregador pregando. 9:30, 10 horas da noite, o pregador animado. Até que um grupo, umas pessoas lá no fundo, disseram amém, Faraó. E ele continuou a pregar. 5 minutos depois já era metade do auditório, irmão Davi. Metade do auditório, amém, Faraó. Eu sei que deu 10:30, era o auditório inteiro, amém, Faraó, amém, Faraó, amém, Faraó. Ele terminou a mensagem. O pastor, presidente, já chamou, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, e pegou o pregador visitante e foi para a porta. Se despediram. No caminho, o pastor visitante falou: que história é essa de amém, Faraó? Ele falou: deixa meu povo ir. Então, irmãos, antes que vocês falem amém, Faraó, eu vou terminar, ok? Amém? Só amém, né, irmãos? Por favor, senão eu vou tomar mais um copo d'água, vou tomar um copo d'água. Mas, irmãos, olhando para a vida de Caleb, eu aprendo uma lição muito importante, não menos importante que as outras lições. Os irmãos estão entendendo a questão que não é o tempo que determina quem nós somos, não é o tempo que determina o que nós podemos fazer, não é o tempo que determina o que nós somos, o que nós temos. O Senhor continua sendo o Senhor, do ontem, do hoje e do amanhã das nossas vidas. É o Senhor, irmãos. A gente não pode tirar o Senhor do centro das nossas vidas, porque se nós colocarmos qualquer outra coisa, sabe como que chama isso? Idolatria. Idolatria. E nós não podemos errar de uma forma tão infantil nessas questões. Mas uma coisa que eu aprendo com Josué, e aqui está no verso de número 13 e de número 14. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Líder espiritual, liderança espiritual sobre as nossas vidas. Temos um princípio distintivo, nosso, batista, aquele que nós somos,
vai chamar de sacerdócio individual, onde cada um de nós é responsável por nós individualmente. Ok, e está certo, mas nós temos uma liderança que Deus colocou sobre as nossas vidas, e Caleb sabia reconhecer essa liderança. Caleb sabia entender essa liderança que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Quantas pessoas têm atraído, ou postergado, ou adiado as bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque têm se insurgido contra seus líderes, não têm reconhecido Deus na vida dos seus líderes. Isso é um erro grotesco, que nós crentes, muitas vezes cometemos. Mas Josué abençoou a Caleb, falou: ok, Caleb, que Deus te abençoe, está aqui aquilo que um dia Deus havia prometido na sua vida. Reconhecer a liderança, reconhecer Deus na vida da nossa liderança. Não podemos brincar com essa questão de líder, autoridade espiritual. Não é colocar o líder numa qualidade de Deus, não, irmãos, porque senão também estamos pecando, porque estamos colocando alguma coisa, algo no lugar de Deus. Mas é reconhecer Deus naquela vida, reconhecer que foi Deus que colocou aquela vida para me liderar. Caleb, irmãos, ele entendeu que o homem natural vive no Egito. Caleb entendeu que o crente carnal morre no deserto. Caleb entendeu que o crente espiritual conquista Canaã. O homem natural vive no Egito. O crente carnal morre no deserto, mas o crente espiritual conquista Canaã. Deus nos tem chamado para conquistar Canaã, para vivermos em Canaã, vivermos na presença de Deus, estarmos no centro da vontade de Deus. Deus tem nos chamado para isso, irmãos. Não aceite nada menos que isso. Não aceite nada menos que isso. Deus tem muitas e grandes coisas para fazer na sua vida, através da sua vida, através da sua experiência, talvez através da sua inexperiência, porque Deus é Deus que chama, a gente prega isso, é Deus que qualifica, é Deus que mantém, a gente prega isso. Então quem sou eu para dizer que Deus não vai usar alguém porque não tem experiência? Irmãos, entenda isso, que Caleb entendeu que o crente espiritual conquista a terra prometida. Ele quer morar na terra prometida, ele quer viver na presença do Senhor, ele quer estar onde Deus está. Que isso fique forte nos nossos corações, e que diante do tempo, mesmo diante de tantos anos, você continue acreditando naquilo que um dia Deus falou a você, naquilo que um dia Deus revelou a você. Creia, acredite e continue vivendo e guerreando para a glória e honra do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.